Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior. Se você não é inscrito no canal, faça aqui a sua inscrição, aperte aqui o sininho, ajuda o tio para que esse conhecimento seja compartilhado com várias pessoas. Então, o tema de hoje é muito legal. Se por acaso é o primeiro vídeo que você está assistindo, você vai ter que voltar para esse vídeo, volta nos anteriores, que nós falamos já sobre resumo, introdução, e esse é o terceiro videozinho sobre como construir o referencial teórico, certo? Então, muitos alunos possuem dúvidas como construir, então, o que seria, né, esse referencial teórico, que ele serve para monografia, serve para artigo científico, que no meu caso eu trabalho com alunos dos nonos anos e do ensino médio e já estou trabalhando com eles como construir um artigo científico, tá? Então você que é professor, você que é universitário, se você tem dúvida de como construir um artigo científico e sem blá blá blá, né? Rapidinho aqui como que você deve construir sem muita frescura, sem muito papo. Fica aqui que agora eu vou passar para o computador e eu vou te explicar qual é a função e como construir o seu referencial teórico. Então, até daqui a pouco. Olá, meus queridos, voltamos. Então, temos aqui um probleminha, tá? Esse vídeo é sobre referencial teórico. Então, o que eu peço que vocês façam? Parem esse vídeo e assistam os anteriores, que eu vou colocar aqui embaixo o link. Um é sobre resumo e o segundo é sobre a introdução, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um artigo que já foi publicado, tá? Então, ele já vai ser colocado em livro. Aqui nós temos a introdução, certo? Quem assistiu o videozinho também sobre redação, que eu vou colocar aqui embaixo, olha o título. O título, você traz o tema, certo? E a ação. Qual que é o problema aqui dentro? Como você trabalhar com as normas da ABNT e a metodologia do trabalho científico para os estudantes de tal escola, certo? Então, aqui, eu também tenho um problema. Qual é o problema? De não se trabalhar as normas da ABNT e da metodologia do trabalho científico. Então, aqui dentro eu tenho o tema e eu tenho a ação, tá? Então, vamos lá. Introdução. O que eu faço na introdução? Então, assistam lá o videozinho, que vai ajudar. Rapidinho, o que eu tenho que fazer na introdução? Eu tenho que trazer um contexto, certo? Todo mundo sabe o que são as normas da ABNT? Não. Todo mundo sabe o que é metodologia do trabalho científico? Um aluno do ensino médio, por exemplo, que sempre fez trabalhos escolares, copiando da internet, entregando para o professor e o professor dando nota? Não. Então, aqui eu preciso definir, certo? Primeiramente, o que é a ABNT e o que é metodologia do trabalho científico, certo? Então, no caso aqui, eu preciso trazer autores, certo? Que vão definir o que são esses assuntos. Por exemplo, o tema afetividade. Todos os autores falam a mesma coisa sobre afetividade? Não. Cada autor fala de um jeito. Então, se eu estou fazendo um trabalho sobre afetividade, eu preciso definir o que é afetividade, tá? Quantos autores? Eu decido. Tá? Ou eu faço a definição de todos, tudo que já foi falado sobre afetividade, Vallon, Brunner, Moura, a neurociência, trago tudo, certo? Ou então eu defino apenas o tipo de afetividade ou o conceito de afetividade que eu vou trabalhar na minha pesquisa, tá? Aqui eu vou trazer as minhas informações, certo? E a informação da outra autora. Ó, se eu estou ensinando sobre a prática da ABNT e da metodologia do trabalho científico, eu quero
diminuir ou eu quero banir qual prática? O plágio. Então, eu também tenho que definir o que é o plágio, tá? Então, ó, isso aqui é a introdução. Então, a introdução ela tem uma função, tá? Posso também, né, trazer, por exemplo, o contexto do problema, o contexto da hipótese, qual é a minha hipótese, certo? Por exemplo, trabalhar com as normas da ABNT e da metodologia do trabalho científico com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, isso vai contribuir para o quê? Eu estou pensando no quê? Se eu tenho alunos que têm o projeto de vida em estudar curso superior, para que eu estou fazendo isso? Qual a relação? Então, eu também estabeleço essa relação, tá? Agora, venho aqui, beleza, maravilha, terminei. Opa, cheguei no tema principal. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o referencial teórico, faça sua inscrição, aperta aqui os botõezinhos, certo? Tem um sininho também, aperta o bichinho aqui embaixo, certo? Ajuda o tio. Vamos lá. Referencial teórico. Referencial teórico é a referência da teoria do trabalho que eu estou desenvolvendo, certo? Então, vamos lá. Eu vou usar qual parte da minha pesquisa para fazer esse referencial teórico? Eu tenho duas opções, certo? De acordo com a Sense e Oliveira, eu tenho duas opções, certo? A primeira opção é fazer sobre o tema. Meus queridos, se eu for fazer sobre o tema, o trabalho vai ficar gigantesco, tá? Eu tenho que também obedecer às normativas da revista, as regras do livro. Então, por exemplo, no caso aqui, existia a regra de fazer o artigo científico com 5.500 palavras. Então, eu não posso ser extenso, certo? A segunda opção é a partir da minha hipótese. Então, a minha hipótese é como trabalhar com a ABNT e a metodologia do trabalho científico com alunos do Fundi 2 e ensino médio, certo? Qual é o referencial teórico? Eu vou procurar artigos que realizaram trabalhos no mesmo patamar, certo? Ou seja, com alunos do ensino básico, e o que eles definem, o que eles aconselham, entendeu? Qual é a referência teórica deles em relação a essa hipótese que eu quero defender? Então, a minha hipótese, por exemplo, seria a gravidez precoce prejudica a continuidade dos estudos das alunas do ensino médio. Então, essa é a minha hipótese. Então, eu vou procurar no Google Acadêmico e no Cielo, ou em plataformas de universidades públicas, o que foi produzido. Qual é o materialzinho que foi produzido, certo? No caso dos meus alunos, podem procurar em site? Sim. Wikipedia? Não. Blog? Não. Por quê? Se é o blog de um especialista, tudo bem. Agora, se é o blog de uma pessoa que não tem um estudo aprofundado sobre esse tema, esquece, tá? Então, nós temos que procurar autoridades, certo? Ah, é um psicólogo? Maravilha. É um professor universitário? Maravilha. Ou é um professor, né? Ele estuda sobre isso, porque às vezes ele vai lá e escreve sobre o assunto, né? Eu preciso verificar se é senso comum ou se é senso crítico, né? Qual é a profundidade da pesquisa que essa pessoa ela faz ou fez sobre esse tema, tá? Então, cuidado com o recurso que vocês vão buscar e aonde vocês vão buscar, tá? Então, vamos lá. Aqui é meu parágrafo, certo? Posso, no referencial teórico, trazer? Posso, tá? Aqui eu explico, né, a questão do plágio, certo? Aqui, ponto.
Então, aqui, o que acontece? Vamos voltar aqui. Aí. De acordo com isso aqui, para este autor, certo? Então, nesse caso aqui, eu não comecei o parágrafo, por quê? Porque no parágrafo anterior, ele é meu. Tá? Então, aqui, para ele, o que ele diz sobre essa questão do professor trabalhar com a iniciação científica com alunos do ensino básico, a educação básica, tá? Então, no caso aqui, ó, vamos lá. Ó. Metodologia do trabalho científico é ressaltada na formação dos professores. Então, eu estou trabalhando um referencial teórico sobre a relação professor-aluno e metodologia do trabalho científico, certo? Então, a minha referência são todos os autores que defendem a utilização da metodologia do trabalho científico já no ensino fundamental ou no ensino médio, tá? Que é o que eles chamam de letramento acadêmico, certo? Então, isso é possível, tá? E aí eu venho trazendo, tá vendo? Ó? Quem viu o videozinho sobre construção de parágrafo, tá aqui um parágrafo que eu utilizei lá, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. A estrutura da educação na modalidade ensino médio, tá vendo? Eu vou pegar artigos que vão falar sobre educação básica, não ensino superior, tá? Posso também fazer uma relação entre não se trabalhar nem com a BNT, nem metodologia do trabalho científico no ensino fundamental e no ensino médio, e o que isso vai acarretar lá quando esse aluno estiver na universidade, que ele não vai ter conhecimento nenhum. Tá? Possivelmente, no primeiro semestre, ele vai pegar DP, que é dependência. Então, você tem uma nota na universidade, por exemplo, 7, e você tira 6. Você está com nota vermelha. Você tem que fazer a disciplina de novo. Tá? E, às vezes, isso acontece justamente por conta do aluno não saber fazer um trabalho universitário. E ele poderia ter, né, essa orientação na eletiva, na aula de língua portuguesa, ou então os professores entrarem num acordo, né, e no final do terceiro ano do ensino médio, todos os alunos fazerem um TCC, né? E eles precisam ser orientados, não é só falar assim, faça o TCC, o aluno faz de qualquer jeito, entrega, pronto, está aprovado, tchau. Tá? Então, no caso aqui, ó, isso permite a construção, né, do lado crítico, reflexivo. Tal dificuldade se estende e se agrava na transição do aluno para o universo acadêmico, tá vendo? Então, essa citação aqui ela é perfeita. É isso que eu quero. Eu quero mostrar que o aluno ele tem que ser preparado já no ensino fundamental. Porque quando ele chegar no ensino médio, ele vai rever, e quando ele chegar na faculdade, ele já tem embasamento. Ele sabe fazer um artigo científico, ele sabe fazer um trabalho universitário, né? E aí ele vai ter sucesso, tá? Diferentemente, se ele chega na universidade, ele sabe fazer plágio. Ele vai ter problemas, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Sempre metodologia do trabalho científico, ou seja, a minha referência, ó, de novo, vai ser metodologia do trabalho científico. Tá vendo? Sobre a relação entre o ensino da metodologia do trabalho científico e a contribuição aos alunos no raciocínio lógico e crítico, né? Porque o que acontece? É diferente você passar um trabalho para o aluno que ele vai copiar o trabalho do outro. Ele não está pensando, ele não está sendo criativo, né? Ele não criou problema, ele não criou hipótese, ele não escolheu o tema. Ele vai copiar, colar, entregar para o professor e ainda vai ter nota. Então, aqui é um referencial muito importante, né? E de fora. Eu posso usar, por exemplo, artigos de fora. Se eu conheço um pouquinho inglês, né? Ou conheço espanhol, eu posso usar, por exemplo, artigos de fora, tá? No caso aqui do Sabino. Trago um parágrafo que é meu, certo? Sobre a questão do raciocínio lógico
trago uma autora que também é de fora, né? Então, por exemplo, alunos que são preguiçosos, né? Alunos que não gostam de ler, um trabalho desse é bacana. Porque se ele quer, de fato, fazer um trabalho desse, ele vai ter que ler, né? E aí também vem a questão da neuroplasticidade, a questão dos neurônios. É impressionante, o aluno que começa a fazer um artigo científico, né? Ele começa devagarzinho, daqui a pouco ele já está falando de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, como é que eu vou fazer a minha entrevista, como é que eu vou fazer a minha enquete, olha o meu referencial teórico, ou seja, ele já pegou de forma rápida. Então é isso que é interessante num trabalho assim, diferentemente do aluno ser passivo, ele vai lá, copia e cola, entrega e ainda ganha nota ainda em cima do autor, certo? Quantas páginas? Depende do autor. Você escolhe. Você conseguiu definir bem a tua hipótese? Defendeu a tua hipótese? Acabou. Geralmente aí uma página e meia, 2 páginas, né? Porque no caso os meus alunos vão fazer aplicação de enquete e entrevista. Então o referencial teórico ele é menor. Se é, por exemplo, uma revisão literária, que o aluno só vai discutir com os autores, aí vai ser mais páginas, tá? Depende também da revista, né? Tem revista que diz, olha, só pode ter 10 páginas, ou então quantidade de palavras, depende, tá? Então aqui, se eu trouxe, olha aqui que informação importante, tá? Se tem algum aluno que vai fazer isso aqui é importante. Se eu trabalhar com citação, por exemplo, em espanhol, eu sou obrigado a traduzir, tá? Isso aqui a gente chama de nota de rodapé, certo? O número 1 é a informação do autor, os cursos. Número 2, alguma citação que foi traduzida. E o número 3 também está sendo traduzido aqui, certo? Tradução nossa. Eu tenho que informar que eu que fiz a tradução, certo? E aí entra em metodologia, que já é outro videozinho. Então, resumindo aqui, o que é o referencial teórico? O referencial teórico é baseado ou no tema, que aí fica muito extenso, né? No caso de um artigo, acho que não é viável. E a segunda opção é em relação à sua hipótese, tá? Então, quais são as referências teóricas em relação à sua hipótese, né? Você vai defender já o posicionamento da sua hipótese. Então, a minha hipótese é como trabalhar com a ABNT e a metodologia do trabalho científico com alunos da educação básica. E eu vou trazer justamente referências teóricas, né, de autores que também já fizeram isso, né, e qual é o parecer deles em relação a esse procedimento, certo? Então, meus queridos, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários algo que vocês não entenderam ou algo que vocês têm dúvidas, que com certeza eu vou responder. Então, meus queridos, um abração e até o próximo videozinho.